Nós já estamos de volta, esse é o seu programa Uberaba Mais e essa é a sua TV Mais. 5 anos com você. Olha, eu deixei uma pergunta no ar, eu vou começar lá na ponta, pelo Josimar, e volto, venho aqui para o Carim. Eu dizia o seguinte, muita gente dizendo que os programas sociais do governo federal quebrou o país. Josimar, a bola é sua. Olha, pelo contrário, né? A gente ouviu o Lula do seu estilo extraordinário de gestor, mas também tem seu estilo brincalhão, colocou que a crise mundial de 2008 era marolinha. E como que ele transformou a crise mundial que lá fora quebrou países, está lá os números. Não precisa de acreditar no que eu estou dizendo. Ainda estão quebrados alguns países. É só saber o que está acontecendo aí nos outros países. O próprio Estados Unidos passou uma crise violenta, e continente europeu, enfim, todos os países que é dito, inclusive desenvolvido, estão vivendo situações muito difíceis. E o Brasil não, realmente naquele momento foi uma marolinha. Hoje, essa crise está instalada no Brasil, que, vamos aqui deixar muito claro, pós um processo eleitoral acirrado, muita disputa, muito sangue na veia, mas consolidou a presidência Dilma. Mas de imediato já tentaram instalar aí o golpe, não querendo deixar ela tomar posse, e não deixou ela governar. Quer dizer, os 3 mandatos que o PT realizou, o cidadão já aprovou na urna. O primeiro do Lula aprovou quando ele foi reeleito. O segundo do Lula aprovou quando ele elegeu seu sucessor. E o primeiro da Dilma aprovou quando ela foi reeleita. O que está acontecendo agora? Nós não tem como avaliar a Dilma, porque eles não deixaram ela trabalhar. Porque instalou um processo de golpe no país, no resultado das urnas e depois na governabilidade, aonde a oposição, de forma sábia, puxou os interesses aí do PMDB, seduziu o PMDB para dividir a base do governo, né, com a perspectiva de chegar no poder sem voto, e isso criou uma condição, né, uma conjuntura favorável a afastar a presidenta. E com isso, o que acontece? Essa disputa política meramente por poder, sem nenhum conteúdo programático, não estão discutindo os juros, não estão discutindo os juros altos, não estão discutindo o desemprego, não estão discutindo conteúdo que a população deseja ser debatido, mas sim quem que vai governar o país. Enquanto isso, a Dilma já tem quase 1 ano e meio e não deixaram ela governar. Ok. Carim, os programas sociais contribuíram para a piora da economia do Brasil? Eu vou começar fazendo umas considerações na fala do Josimar, que nessas considerações vão ficar claros os nossos pontos de vista diferentes e o que efetivamente levou a essa situação econômica tão complicada. No final do governo Fernando Henrique, com a estabilização garantida, uma estabilização que o PT lá atrás não queria, e que depois entendeu que era importante, porque votou contra o Plano Real e depois entendeu que era importante. Quando a esperança venceu o medo, que entre a disputa da eleição e a chegada do Lula, o que se percebeu? O dólar lá em cima, as pessoas preocupadas. O que o Lula fez? E de maneira sábia. Ninguém aqui vai contestar os avanços e os programas certos que ocorreram até determinado ponto, e que depois foram usados eleitoralmente. E é aí que talvez esteja o erro. Ele entrou, ele manteve os pressupostos econômicos que vinham do governo Fernando Henrique, tanto que nas escolas, que você tanto disse, e bem disse, que foram abertas nas universidades, todo mundo discute economicamente com o segundo mandato do Fernando Henrique. Com o primeiro mandato do Lula, foram bons porque os pressupostos, as bases econômicas, os fatores macroeconômicos foram trabalhados de forma bem coerente. Tanto que o Lula foi reeleito, né? E reeleito, ele começou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, onde ele priorizou e fez atividades. As divergências começam aí. Era uma marolinha, naquele momento, eu gosto de ser coerente com a minha história, né? Eu presidi a Associação Comercial e, como ele, né, nossas campanhas de Natal, a gente considerou também que nós tínhamos que fazer acontecer e não nos quedar o que estava fora, mas com um pouco mais de cuidado. Eleita a presidente Dilma, o que se esperava da presidente Dilma? Porque o presidente Lula acelerou determinadas situações em função da reeleição, da sucessão dela, que ela entrasse e retomasse a gestão e a organização da economia.
Isto ela não fez. Ela mais ou menos fez aquela coisa lá do Sarney, que vocês todos vão lembrar, quando se esticou, o Funaro disse ao Sarney, calma que os princípios da economia, nós vamos mexer. Não, está muito bom, tanto que o velho e bom PMDB elegeu todos os governadores naquela época. Então se exagerou. Então vamos lá, o que é exagero? Projeto Minha Casa Minha Vida, bom, muito bom. Eu sou do setor da construção civil, botou muita gente para andar. Agora, nós nunca tivemos no Brasil um aluguel de R$50. Então se usou recurso do Tesouro, se de repente a prestação começasse com 150, 180, você aliviaria mais o Tesouro e poderia efetivamente ter feito mais casas, porque você teria condição de continuar. Porque nunca ninguém pagou um aluguel de R$50. E você concorda comigo, eu acho que não há discussão nisso. Quando se fala do Bolsa Família, que começou lá atrás, escutei isso até de uma pessoa, não, porque quem começou foi a mulher Fernanda Henrique. Então, a esposa, a primeira dama, né, Dona Ruth. Agora, o que se fala, o que se questiona é que às vezes você dá um pequeno valor, né, que seja de 700, 150, 300, não vou entrar no mérito, e esquece de dar a porta de saída. Né? Você falou um negócio aqui que eu concordo com você em gênero, número e grau. As suas sobrinhas, independente de como elas começaram, elas foram atrás, elas correram atrás do sonho, elas por mérito próprio entraram na faculdade e se prepararam para o mercado. Concorda? Elas não se acomodaram, elas não aceitaram. Então, tinha um momento de fazer a inserção e de depois dar o dever. Nisso foi se perdendo. E a oposição acabou acertando, porque o tempo inteiro o candidato Aécio falava, a senhora vai ter problema, a senhora não vai conseguir chegar. Eu não estou nem entrando nos detalhes de energia, senão o programa ficou muito longo e o programa não é de economia. E aí ela começa a perder a popularidade, perde a mão, eu não concordo, a oposição pela primeira vez fez o papel de oposição. Uma coisa que o PT fez em todos os governos, inclusive pediu 67 vezes o impeachment do Fernando Henrique. A oposição simplesmente começou a apontar, ó, nós falamos. Então, a economia colocou o PT no poder e a economia, de uma certa forma, está fazendo com que a popularidade, os problemas aconteçam. E no meio disso, houve, né, pós o processo lá do mensalão, o Lava Jato, que a população ficou perplexa, envolvendo uma empresa chamada Petrobras, que nós, em Uberaba, estamos frustrados, porque eu estou naquilo que minha linha que esperava que a planta de amônia viesse. Então é uma conjunção de fatores. Feliz, eu acabei não fechando o raciocínio, que eu acabei fazendo que foi justamente os programas sociais, né, e o próprio Karim reconhece parte desses investimentos na área social, que fez com que a crise mundial se tornasse a maior linha no Brasil. Ela acentuou a partir de uma crise política. E aí essa crise estava sendo administrada, segurando os efeitos dela no Brasil. Era ano de fazer algumas ações que pudessem ganhar um fôlego, renovar aí o fôlego, em virtude do momento que a crise mundial passava e estava atingindo realmente o país, mas ela não entraria no país na dimensão que entrou se não fosse a crise política. Eu quero mudar concordo, prova, mas não concordo com isso não, hein? Eu concordei com algumas coisas, discordei de outras. A crise política, a crise econômica mundial ficou lá atrás, e o PT se aproveitou muito disso, e aí que é a nossa divergência. Nós tínhamos já problemas internos, tínhamos situação de endividamento, juro alto, problema da energia, e ao invés de acudar... E só para fechar, porque a Dilma prometeu a coalizão e trouxe um ministro da Fazenda que o mercado esperou que fosse fazer. E ele foi minado, não pela oposição, ele foi minado pela situação, e você sabe disso muito bem, o tanto que o Lula em pessoa, né, e os vários eventos não concordou. Então, gente, poupa a oposição dos problemas das brigas internas. Mas assim, Feliz, essa questão do Levi, ela não tem como não tratar aqui. Né? Realmente a Dilma endossou o Levi, o nome do mercado e tudo mais. O Levi tentou convencer esse Congresso aí das pautas da direita. Ninguém do Congresso, pelo contrário, usou as pautas da direita, usou as pautas da oposição para desgastar a Dilma, que infeliz, eu não sei de onde que ela tirou essa tese, que a pauta neoliberal iria ajudar a estabilizar a economia, sendo que em 12 anos nós vinha numa linha de desenvolvimento com distribuição de renda, numa dimensão
que deveria ser aprofundada essa lógica, inclusive tributando o andar de cima, que é as rendas de juros. O juro nesse país não paga imposto, né? As grandes fortunas pagam merreca. Então, quer dizer, tinha que tributar, era o andar de cima. Aí o Levi apresenta uma pauta neoliberal e a Dilma endossa aquilo, foi para o Congresso, e o Congresso, a oposição hábil, junto com a mídia, que é bem generosa com a oposição, utilizou dessa pauta para julgar a popularidade da Dilma lá embaixo. Aí criou as condições para o impeachment. Porque se não fosse isso, não tinha impeachment. Vamos mudar de próximo. Mas não concordem. Eu não vou fazer essa réplica não, mas eu só não concordo com isso. Quero ver o voto do deputado Aelton Freitas. Vamos comentar aí o voto do deputado Aelton Freitas. Por favor, roda o VT. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui terminar a justificativa da ausência da deputada Clarissa Garotinho, que por não autorização médica, ela não pôde vir do Rio até aqui. Justifica a ausência da deputada. Senhor presidente, todos são considerados inocentes até que alguém apresente uma prova de um crime. A presidente Dilma é uma mulher honesta. Eu voto não. Voto não o deputado Aelton Freitas. Carim, aqui para mim. Deputado Aelton Freitas, qual é a situação política que você acha que ele vai enfrentar daqui para frente pela posição que ele se colocou votando com o governo e, de certa forma, criando uma dificuldade dentro do próprio partido? Eu sou presidente do PSDB, eu vou fazer uma análise do que eu percebo do que pode acontecer em relação ao Uberaba. O deputado Aelton, como a maior parte dos caciques partidários, né, ele toma decisões, eu não acho que ele dividiu essa decisão com a base Uberaba. Agora, por que estou fazendo essa análise? Porque ato contínuo a ele informar que votaria a favor, contra a admissibilidade do impeachment, os 5 vereadores do PR fizeram um manifesto e foi amplamente divulgado. Então, quer dizer que não houve uma sintonia entre a base aqui em Uberaba com o deputado. Agora, eu até brinquei num grupo que vocês estavam também, que ou ele hoje teria situação sozinho, ou ele hoje seria oposição sozinho, né? Porque todo mundo respeita a condição de petista do deputado Adelmo, ou seja, ele realmente deveria acontecer. Dos 39 votos, eu acho que é a bancada do PR, foram 9 votos que acompanhado, com um dele inclusive, que eu acompanhado, e 2 abstenções. Os outros deputados do PR, salvo melhor juízo, votaram pela admissibilidade. Então, ele é um deputado que passou por uma situação nacional no programa. Eu lembro que todo mundo pensava, e na campanha passada, na última, eu estive num debate no Colégio Diocesano e ele foi muito fustigado, né? O deputado Aelton parece ter um temperamento assim, muito próximo do Eduardo com ele. Ele assimila bem determinadas coisas que às vezes as pessoas não assimilam. E ele falou para aqueles jovens, aquilo me chamou muita atenção: se vocês não concordem comigo, não votam comigo, não abandonem a política, esqueçam, procurem outros nomes, novos líderes, mas não abandonem a política. E eu acho, né, que isso vai acontecer. Agora, eu não sei, né, aquele bastidor mais íntimo disse que ele tinha um sonho de ser prefeito do Uberaba. Se ele tinha mesmo, eu nunca ouvi isso dele. Enquanto fui presidente da CIU, ele teve uma vez com a gente lá, muito pragmático, muito próximo, muito assim, ó, não dá para fazer, não dá para mexer. Tinha um parente dele na nossa diretoria, um companheiro fantástico. Então, eu não sei, né, como é que ficará, de fato, a vida política. Eu vi outro dia uma situação que os 38 que votaram a favor do Collor, né, pelo não impeachment da época, 37 não voltaram para a política. Mas como tudo é muito relativo, como as nuvens na política mudam muito, né, também quando aconteceu aquele episódio anterior, todo mundo achava que o deputado não se elegeria, e ele teve 100 e tantos mil votos, eu não sei exato. Então ele vai tocar. Agora, que ele não atendeu suas bases, eu acho que isso fica claro por tudo que eu vi. Está se esgotando, Josimar. Queria que você comentasse aí o voto do deputado Aelton Freitas e a situação política que ele se encontra nesse momento
não vai dar para colocar nenhum voto do deputado Marcos Montes, que também votou para a família, para o filho, para a esposa, enfim. Né? Queria que você comentasse, por favor, Josimar. Olha, eu vi no Aelto uma coerência. Ele foi eleito, né, aqui na região, todos sabem disso, grande parte dos eleitores dele foi eleitor da Dilma. Né, e ele teve essa ação na campanha. Né, e no momento agora de tomar posição, ele não terceirizou a sua responsabilidade com aquele discurso demagógico que a maioria da população, dos políticos fizeram. Ah, vou ver a opinião pública. Ora, se tivesse levando em conta a opinião pública, para começar não era para ter nenhum corrupto lá no Congresso, já tinha que ter caçado todos. Né? Então, quer dizer, é balela essa conversinha de que está ouvindo que as vozes das ruas. As vozes das ruas estão pedindo mais moradia, mais saúde, mais educação, mais transparência, enfrentamento à corrupção. Então, se tiver mesmo disposição de fazer essa faxina, aí sim vai estar, e essas investimentos, né, a priorização dos investimentos nessas áreas e a limpeza na questão da corrupção, aí a população realmente vai se sentir atendida. Então, nesse sentido, e outra coisa, a questão das ruas hoje, eu desafio a gente ouvir aí como é que está a rua. Eu estava ouvindo o programa de rádio da Adri, ela chamou o pessoal lá para do Acordo Beirado. Cerca de umas 20 ligações que eu acompanhei, umas 18 era questionando essa questão do impeachment, porque não estava entendendo e a população está percebendo, está começando a cair a ficha que tirar a Dilma não resolve o problema que está instalado no país. Corrupção vai agravar, porque tirando a Dilma vai abafar tudo que está aí de sujo. Com relação aos investimentos nas áreas sociais, vai sofrer mudanças drásticas. E, enfim, a população só experimentando para saber o que significou afastar a Dilma. E eu vou trabalhar para isso não acontecer. Eu preciso fazer duas coisinhas muito rápidas. Primeiro, eu preciso concordar. Igual eu concordei que eu entendi o voto do presidente do Corinthians, eu também tenho que concordar que eu entendi claramente o voto do deputado Aelto. E o respeito por isso. Sou daqueles que eu prefiro eu prefiro a pessoa que tem posição, porque tem posição, do que a pessoa que não tem. Isso é a primeira. Acho que a rua está acordando efetivamente que são etapas. A saída do presidente Dilma é necessária e espero que aconteça no Senado, porque nós precisamos fazer algumas mudanças. E as outras mudanças que estão em curso, né, eu acho que virão com o devido tempo. Mas agora nós temos que, depois desse momento, tentar apaziguar e fazer uma transição pensando nos 220 milhões de brasileiros e não em 54 ou 52 ou nos 109 milhões de votos que estavam no Congresso, que nós vimos conta para todo lado. E gostaria que todo mundo, porque o bastidor daqui, gente, do programa foi tão educado e cortês e cuidadoso como foi a nossa fala exposta. Eu queria, assim, simbolicamente, acabar o programa pegando na mão do Josimar, para que todo mundo veja que ideias diferentes não pressupõem inimizade, guerra. Aqui, ó, o presidente do PSDB de Uberaba, de mãos dadas com o presidente do PT de Uberaba. Discussões no campo das ideias. Na próxima, viu, José? Prefeito de vice na próxima. Agora... É brincadeira. Josimar, por favor, considerações finais. Olha, eu já tenho feito há algum tempo uma discussão interna com nossos companheiros do PT, que eu estava percebendo a dificuldade da presidenta em unir em torno de uma repactuação. E isso, se os políticos não estão tendo juízo, e inclusive usando o discurso que está votando pela sociedade, não nos resta outro caminho. Né? O único caminho que se tem para afastar a presidente Dilma e unir a sociedade é ter novas eleições. Né? Deixar o povo, então, escolher qual o programa que elas querem, através de eleições diretas, a população votando uma nova presidência, já que essa delegação ao Congresso está distorcendo, porque a proporção que está na rua não é a proporção que está lá no Congresso. Né? Eu diria que está equilibrado, tem tanto gente a favor quanto tem gente contra, e no Congresso está uma discrepância, né? Nós não temos, a Dilma não tem a metade do Congresso. Então, como que resolve isso? Para unificar, é o eleitor diretamente elegendo aí uma nova proposta, um novo plano de governo, um novo projeto com a nova liderança, ou até mesmo, se for o caso, discutir até a própria presidente Dilma. Né? Ela submeter também a urna e ver se a população deseja a continuidade dela. Está na hora de pensar no parlamentarismo? Obrigado. Eu diria que está na hora de
já que a gente até aqui trouxe essa linha do presidencialismo, Obrigado. é deixar a população, já que a gente acha que a população que está pedindo as mudanças, então deixa a população votar o que, é que elas querem realmente. Vamos encerrar esse programa de hoje. Obrigado ao presidente do PT, Josimar Rocha. Obrigado ao presidente do PSDB, Karim Aboud Mawad. Queria colocar a imagem do deputado cuspindo no Bolsonaro. Como é que ele chama, Karim? Jean Willis. Jean Willis. Segundo as más línguas. Feliz, mas aí... Deplorável. Segundo ele, foi agredido pelo Bolsonaro também. Essa imagem nós não temos, né? O que foi mostrado em rede nacional foi essa imagem dele cuspindo no Bolsonaro. Deplorável, para mim, falta de decoro parlamentar. Né? Aí tem gente que fala assim, mas o Bolsonaro merece. Não está em questão. Né? Feliz. Um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Eu estou encerrando, Josimar, não dá mais para a gente esticar, infelizmente. Mas eu queria dizer o seguinte, olha, o que nós vimos ontem, na minha opinião, significa que eu não estou aqui questionando o resultado, tá bom? Eu estou só falando do que o que nós vimos ontem, de comportamento de pessoas, essas pessoas estão vestidas do cargo de deputado federal, não condiz com a lisura que a gente quer para os nossos congressistas. Nós vimos gente ontem jurando fidelidade ao presidente Eduardo Cunha, que está numa situação muito complicada, réu na Lava Jato. Né? Então, uma coisa assim, o que pesa nessa situação toda, e eu digo de novo que nós não estamos falando de resultado, é ver o nosso país, né, tratando de uma questão tão séria do Congresso Nacional, sendo presidida por um presidente que vários deputados chamaram de bandido. Né? Não somos nós que estamos chamando aqui, não. Tá? Deputados que chamaram ele de vários adjetivos ruins. Então isso nos envergonha. Né? Vou encerrar o programa de hoje agradecendo a sua audiência, agradecendo a presença dos nossos convidados. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Uberaba Mais. Você não mostrou? Vou mostrar. Mostra a imagem, por favor. Roda, por favor, o VT. Olha, só para sintetizar o que eu acabei de dizer aqui, essas imagens. Nós estamos às vésperas de uma nova eleição nos nossos municípios. Por favor, vamos prestar atenção nos nossos votos. Não vamos votar em pessoas que vão nos envergonhar no futuro. Vamos qualificar o nosso voto. Tá certo? Amanhã estaremos de volta com mais um programa Uberaba Mais aqui na sua TV Mais. 5 anos com você, um beijo no seu coração. Uberaba você só vê aqui